Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA. Estamos aí numa série de lições onde estamos estudando os principais métodos e propriedades do objeto range. Já estudamos a propriedade coluna, propriedade raw, coleção columns, coleção rows, e até já vimos a propriedade áreas que retorna a coleção de áreas do objeto range. Nessa lição nós vamos detalhar, ver mais alguns exemplos do uso da propriedade áreas e vamos aprender sobre o método activate e o método autofill. Vamos lá então vendo a sintaxe desses métodos e fazendo os exemplos em VBA lá no nosso editor de código VBA. A propriedade áreas do objeto range, né? Propriedade áreas do olha que tá difícil acertar os dedos. Do objeto range. Opa! Agora sim. Conforme nós já descrevemos nas lições anteriores, um objeto range pode ser formado por uma ou mais áreas de células contínuas ou não. Esse exemplo aqui, ó, o objeto range é formado pela seleção de 4 áreas não contínuas, tá? Nesse caso, quando ele é formado por mais de uma área, as diversas áreas que formam a faixa podem ser acessadas através da propriedade áreas do objeto range. Nós até já usamos ele nos nossos exemplos anteriores. Nas duas lições anteriores já apresentamos exemplos de uso dessa propriedade. Agora vamos detalhar um pouquinho mais sobre ela. Essa propriedade retorna uma coleção áreas, a qual representa todos os intervalos em uma seleção de vários intervalos de células. É do tipo somente leitura, ou seja, eu só posso ter acesso para saber quais áreas ou quantas áreas tem no objeto range. Não posso usar essa propriedade e essa coleção para definir as áreas do objeto range. Para uma única seleção, a propriedade áreas retorna uma coleção que contém um objeto, o próprio objeto range original. Para uma seleção de várias faixas de células, a propriedade áreas retorna uma coleção que tem um objeto range para cada área especificada. Então, no caso, quando eu tenho mais de uma seleção, perdão, a propriedade áreas retorna um objeto range para cada uma das áreas selecionadas. Cada área dessas é representada por um objeto range da coleção áreas. Tá? A coleção retornada pela propriedade áreas é uma coleção das áreas ou blocos contíguos de células dentro de uma seleção. Não há objeto área separado. Os membros individuais da coleção áreas são objeto ranges. Então, cada membro dessa coleção é um objeto range que representa uma das faixas selecionadas. A coleção áreas contém um objeto range para cada intervalo de células contíguo individual dentro da seleção. Se a seleção contiver somente uma área, a coleção áreas é o próprio objeto range original. Então vamos a um exemplo. O exemplo seguinte limpa a seleção atual se ela contiver mais do que uma área. Tá? É exatamente o exemplo que nós temos aqui. Então vamos lá para o editor de código VBA.
tá? Depois nós vamos executar ele. E aqui, ó, a seleção atual contém mais de uma área? Contém 4 áreas. Então, vamos executar esse código e observar. Aí ele testa aqui, ó. Opa! Bloco de if sem end if. Opa! If, end if. Agora sim podemos executar o procedimento. Um errinho de sintaxe, né? Abri o if e não fechei o if. Vamos lá. Aí ele testa. Propriedade count da coleção áreas. Se for diferente de 1, é porque tem mais de uma selecionada. É o nosso caso, ele vai ser 4, porque ele tem 4 áreas selecionadas. Se for esse o caso, então ele vai limpar a seleção. Aqui não executou o comando ainda, continua os 4 selecionados. Depois que eu executar isso, opa! Erro de definição do aplicativo ou definição do objeto. Só um minutinho que eu vou verificar aqui o que ele deu erro aqui. Só um pouco, pessoal. Agora sim, pessoal, fiz uma pequena correção aqui. Modifiquei o nosso exemplo, que o método clear, ele não tira a seleção de uma determinada área, e sim limpa o conteúdo das células daquela área. Então eu fiz um exemplo aqui um pouquinho diferente, onde eu tenho 3 áreas e tem conteúdo nas áreas. Tá? Tem valores digitados na nossa área. Então o objeto range é formado por essas 3 áreas e eu fiz o exemplo onde eu vou percorrer todas as áreas usando o método clear para apagar o que tem nessas células. Então vamos ver como ficou o nosso exemplo. Eu venho aqui e faço um teste. Uso a propriedade count da coleção áreas do objeto selection. Lembrem que o objeto selection ele sempre faz referência à seleção atual na planilha atual. Se ele for diferente de 1, né, é porque tem mais do que uma área. Então, daí, se for diferente de 1, faz o quê? Percorre todas as áreas, ó, o i variando de 1 até select.areas.count é o número de áreas, que no nosso caso vai ser 3, então o i vai variar de 1 até 3. E aqui dentro do for ele faz o quê? Ó? Passo esse índice como parâmetro para a coleção áreas. Então, na primeira i vai ser igual a 1. Então, vai ficar selection.areas.1, a primeira área, e chama o método clear. Na primeira passagem, i igual a 1, ele vai apagar o que tem na primeira área. Na segunda, o i vai ser 2, apaga o que tem na segunda área, até o i atingir 3, que é o número de áreas da seleção atual, apaga o que tem na terceira área e encerra. Vamos fazer isso aqui passo a passo? Agora sim. Testa. Áreas selection.areas.count é diferente de 1? É, porque no nosso caso aqui é 3, né? Temos 3 áreas selecionadas. Se for diferente de 1, entra no laço for. Na primeira passagem i igual a 1, ele vai apagar o que tem na área 1. Não executei o comando, ele ainda não apagou. Depois que eu executar, vai apagar o que tem aqui, ó. Vamos ver se isso é verdade. F8. Vamos olhar a nossa planilha lá. Ó, apagou o que tinha na área 1. Na segunda passagem do laço, i igual a 2, ele vai apagar o que tem, ó, i igual a 2. Depois que eu executar isso aqui, ele vai apagar o que tem aqui na área 2. Vamos ver se é verdade. F8. Ó, apagou o que tem na área 2. Na terceira passagem, i igual a 3, vai apagar o que tem lá. Ó, se eu botar o mouse em cima do i aqui, ó, i igual a 3, executou, apagou, opa, vamos lá para a planilha, apagou o que tinha na área 3. Então o clear apaga o conteúdo e não tira a seleção da área, ok? I igual a 3 encerrou o for e encerra o procedimento. Muito bem. Exemplo 2. O exemplo seguinte limpa a primeira área na seleção atual se a seleção contiver mais do que uma área. Parecido com o exemplo anterior, né? Se a propriedade count da coleção áreas da seleção atual for diferente de 1, então limpa o conteúdo que tem nas células da área 1, tá? Algumas operações não podem ser efetuadas em mais de uma área ao mesmo tempo em uma seleção. Muitas vezes você precisa efetuar um loop nas áreas individuais na seleção e efetuar as operações em cada área separadamente. É o que nós fizemos aqui, ó. Nós percorremos
fizemos uma variável ali variar de 1 até o número de áreas, e para cada área eu fiz a operação clear, limpar. Vamos ver aqui, ó. O exemplo seguinte efetua a operação de colocar em negrito todas as células no intervalo selecionado, se a seleção contiver somente uma área. Se a seleção contiver várias áreas, a formatação em negrito será aplicado em cada área individual. Então, para fazer esse exemplo, vamos digitar novamente algumas coisas aqui. José da Silva, Pedro Pereira, Maria do Socorro, digitar Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. E aqui alguns valores: 100, 200, 300. Então a nossa seleção atual vai conter 3 áreas. E aí vamos testar aquele código lá passo a passo. O que faz o nosso código de exemplo? Vamos a esse exemplo 03. O que faz esse exemplo 03? Ele coloca em negrito todas as células no intervalo selecionado se a coleção tiver uma única área. Se a coleção tiver várias áreas, o que ele faz? Ele usa a estrutura for each para percorrer todas as áreas da coleção áreas, colocando o conteúdo de cada área em negrito. Vamos comentar esse código, ver esse exemplo aqui com vocês e comentar ele passo a passo e executar ele passo a passo. Para isso nós vamos usar essa planilha aqui, ó, onde eu digitei qualquer conteúdo aqui e selecionei 3 áreas, então são 3 áreas selecionadas. Então eu vou fazer diferente. Vou fazer o primeiro exemplo com uma única área selecionada, depois vou fazer com 3 para vocês verem que a lógica está funcionando nos 2 casos. Então como é que é o nosso procedimento? Ele atribui um objeto, uma variável, range to use, esse nome poderia ser qualquer nome de variável que você escolhesse, ao objeto selection, que retorna a seleção atual. E aí ele testa. Ó, ele faz um if aqui para ver o número de áreas que tem na seleção atual. Para isso ele usa a propriedade count da coleção áreas do objeto range to use, que é associado com a seleção atual. Se for igual a 1, é porque tem uma única área, então ele faz o quê? Usa lá a propriedade fonte, a propriedade bold do método fonte da variável que está associada com a seleção atual e torna ela true, ou seja, aplica negrito à faixa atual selecionada. Caso o número de áreas não seja igual a 1, é porque é mais do que 1. Daí o que ele tem que fazer? Ele está usando aqui um for each para percorrer toda a coleção de áreas da seleção atual. Como é que funciona o for each? For each, nome de variável que você escolhe, mas daí tem que ser o mesmo que você usa aqui dentro. Para cada área na coleção de áreas atual, faça o quê? Defina a propriedade bold da área como sendo verdadeiro. Tá? Então vamos executar esse procedimento de 2 maneiras. Uma, onde tem somente uma área selecionada, que é o primeiro caso. Ele vai aplicar negrito aqui. E outra onde tem as 3 áreas selecionadas. Vamos ver se a lógica está funcionando. F8. Associa o objeto à seleção atual com a variável range to use e testa. Número de áreas é igual a 1, nesse caso tem uma única área selecionada. Olha aqui. Então, esse teste vai ser verdadeiro. O que é que ele faz? Atribui bold. Aqui ele não atribuiu ainda. Quando eu executar o comando, olha aqui, ó, ainda não está em negrito. Vou executar o comando, ele atribuiu negrito. Olha aqui. Atribuiu negrito para aquela faixa selecionada. Pulou o else, porque se o teste aqui é verdadeiro, o que está no else não é executado. E encerrou o procedimento. Para uma área está funcionando bonitinho. Vamos agora fazer um teste. Vou tirar o negrito daqui e vou selecionar essas 3 áreas aqui. Vamos ver se com 3 áreas selecionadas o nosso exemplo está funcionando direitinho. Vamos ver então. Executar ele passo a passo. F8. Atribui para a variável range to use a seleção atual. E aqui eu testo. Uso a propriedade count da coleção áreas. Para ver se ela é igual a 1. Ela é igual a 1? Não. Nesse caso ela vai ser igual a 3.
porque tem 3 áreas selecionadas. Então, como isso aqui não é verdadeiro, esse teste vai falhar, ele vai pular aqui para dentro do else. Vamos ver? F8, ó, veio aqui para o else. Agora ele usa o for each para percorrer todas as áreas da coleção de áreas atual. Vamos executando passo a passo. F8. Single área, ó, que é a área atual, né, a primeira área da coleção, atribui negrito para ela. Ainda não executei o comando, ainda não está em negrito. Ele vai aplicar negrito nessa primeira área aqui, ó. Vou dar o F8. Olha aqui, negrito na primeira área. Como o for each percorre a coleção, quando chega no nest, o VBA verifica. Já percorri todas as áreas da coleção? Não. Então volta lá para cima e executa para a segunda área. Ainda não executei, ó. A segunda área ainda não está em negrito. Quando eu der o F8 e executar, a segunda área ficou em negrito. Olha aqui, ó. E agora ele chega no nest e verifica. Já percorri todas as áreas? Ainda não, tem mais uma. Vou lá, ainda não executei o comando, a terceira área ainda não está em negrito. Depois que eu executar, executei, ó lá, a terceira área também em negrito. Agora ele chega aqui, já percorri todos os objetos da coleção? Sim. Então encerra, end if, e encerra o procedimento. Ok? Viram como a lógica funcionando bem direitinho? Um if e dentro do else um for each para percorrer a coleção de áreas da seleção atual. Com essa execução passo a passo fica bem fácil da gente ver a lógica em funcionamento. Temos o método activate, nós até usamos ele em algumas lições anteriores. Basicamente ele torna ativa um determinado elemento. Diversos objetos possuem o método activate. Como o próprio nome sugere, esse método é utilizado para ativar, ou melhor, colocar o foco em um determinado objeto. Por exemplo, esse comando aqui ativa a planilha plan2 da pasta de trabalho atual. Tá? Essa linha de código torna ativa a planilha plan2 da pasta de trabalho onde o comando for executado. Na tabela a seguir é apresentado um breve resumo dos objetos que têm o método activate e qual o efeito de usar ele. O objeto chart ou chart object, ele refere-se a um gráfico. Torna o gráfico ativo. Worksheet. Torna a planilha ativa, equivalente a clicar na guia da planilha. O objeto olhe. Torna o objeto olhe ativo. O objeto pane. Painel. Se o painel não estiver na janela ativa, a janela a qual esse painel pertence vai se tornar a janela ativa. Você não pode ativar um painel congelado. Range. Ativa uma única célula a qual precisa estar dentro da seleção atual. Para selecionar um intervalo de células, use o método select ao invés do activate. Método activate do objeto window. Traz a janela para frente. Então, traz a janela a qual está associado o objeto para primeiro plano na tela do Windows. E o Workbook ativa a primeira janela associada à pasta de trabalho. Isso não causa execução de nenhuma macro ativar auto ou desativar auto que está anexada à pasta de trabalho. Tá bom? Vamos considerar alguns exemplos do método activate. Esse aqui ativa a planilha chamada plan1. Se tivesse uma planilha chamada vendas na pasta de trabalho atual, quisesse ativar ela, worksheet vendas.activate. O exemplo seleciona as células A1, C3 da planilha plan1 e em seguida faz de B2 a célula ativa. Então, primeiro de tudo, ativa a planilha plan1. Depois seleciona as células de A1 a C3 de qual planilha? Da planilha que está ativa, no caso a planilha plan1. E por fim ativa a célula B2, ou seja, coloca o cursor na célula B2 de qual planilha? Da planilha plan1, que é a planilha que está ativa. Esse exemplo ativa a pasta de trabalho, pasta 4XLS. Se a pasta 4XLS tiver várias janelas, o exemplo ativará a primeira janela. Pasta 4XLS.activate. Ok? É um método bem simples de usar, mas muito útil. Às vezes você quer executar determinadas operações sobre os elementos de uma planilha, mas só que não ativou aquela planilha.
e aí dá erro ou não faz os cálculos. Então tem que conhecer esse método que é bastante útil. Muito bem, vamos ver a última propriedade dessa nossa lição, que é a última propriedade, não, o último método, que é o método autofill, autopreenchimento. O Excel tem um recurso interessante aqui que você pode usar ele manualmente, né? Se você começar a digitar valores aqui num intervalo definido, ó, 5 em 5, por exemplo, você selecionar isso aqui e arrastar, o Excel entende que é para preencher de 5 em 5, ó. Isso é o autopreenchimento. Mesma coisa se você fizer uma data, ó, 1/1/2017. Aí depois você vai 5/1/2017. Tá indo de 4 em 4, ó, 9/1/2017. Aí você seleciona e arrasta, ele entende que é para ir de 4 em 4 dias, ó. Tá? Esse é o chamado recurso de autopreenchimento. Esse recurso, a exemplo de qualquer recurso que está disponível na interface gráfica, está disponível também lá no VBA, através desse método que nós vamos estudar agora. Que método é esse? O método autofill. Conforme o próprio nome sugere, esse método é utilizado para fazer o preenchimento automático de uma faixa de células do objeto range. A sintaxe para esse método é a seguinte: uma variável que retorna o objeto range, ponto, o método, o destino e o tipo. Destino é um objeto do tipo range na qual as células serão preenchidas, ou seja, a faixa de células a ser preenchida. Tá? O destino deve incluir também a faixa de origem, isto é, a faixa onde estão os dados a serem usados para autopreenchimento, ou seja, a referência dele. Ele tem que ter 2 células no mínimo, por exemplo, se for número, para saber qual é a diferença entre uma e outra que ele deve preencher, ou se for data, qual é a diferença de datas. E o parâmetro tipo é opcional, ele especifica o tipo de preenchimento, pode ser uma das seguintes constantes, tá? Se esse argumento for XL fill default ou for omitido, o Excel definirá o tipo de preenchimento mais apropriado com base no intervalo de origem. Por exemplo, se o intervalo for de A1 a 3 e tiver os valores 1, 2, 3, o Excel preenche o intervalo de destino com a sequência 4, 5, 6, ou seja, ele entende que é para ir de 1 em 1. Agora, se o intervalo for A1 a 3 e tiver os valores 5, 10, 15, ele vai preencher a origem com 20, ou seja, ele sabe que é para ir de 5 em 5. 20, 25, 30 e assim por diante. Outro exemplo, se o intervalo for A1 a 3 e tiver os valores 1, 3, 5, ele sabe que é para ir de 2 em 2. O Excel vai preencher o destino com 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos do uso do método autofill. Vamos considerar esse exemplo aqui, ó, onde temos 1, 2, 3 nas células A1, A2, A3. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos apagar o que tem aqui. Vamos colocar 1. Opa, ele formatou como data, né? Deixa eu só formatar isso aqui, deixa eu excluir. Daí ele vai perder a formatação e vou formatar como número. 1, 2, 3. Pronto. Tenho números aqui na coluna A. O que ele sabe aqui que é para ir de 1 em 1. Então, o que faria esse comando aqui? Ó, range A1 a 3 é a base, ponto, autofill range A1 a 10. Ele ia preencher aqui com 4, 5, 6, porque ele sabe que é para ir de 1 em 1. Vamos ver se ele vai fazer isso. Vamos pedir para ele executar, F8. Chegou no comando, não executou ainda, ó, não preencheu ainda. Agora, quando eu executar o comando, ele preencheu e olha aqui na planilha, e ele sabia que era para ir de 1 em 1. Deixa eu apagar essas outras coisas aqui. Agora, se ao invés de 1, 2, 3, eu tivesse 5, 10, 15, e executasse esse mesmo comando aqui, ó, ele ia preencher de 5 em 5. Vamos executar então, F8. Porque ele entende, ele tem a referência, ó, ele sabia que era de 5 em 5, ele continuou preenchendo de 5 em 5. Ele tendo a referência correta, esse comando, nosso exemplo, ele tinha 1, 2, 3, ele continuou preenchendo de 1 em 1. Vamos a mais um exemplo aqui.
Nós temos datas, ó, primeiro do 1, 3 do 1, ele sabe que é para ir de 2 em 2 dias. Então, se eu usar esse comando aqui, ó, range A1 a 3, autofill, range, né, A1 a 10. O que que ele vai fazer? Deixa eu ver aqui. Aqui. Ele vai preencher de 2 em 2 dias. Ó, a referência era 1, 2, 1, 3, 5. Ele continuou com 7, 9, 11. E aqui eu poderia passar a 1 a 10 mil. Ele ia ir preenchendo de 2 em 2 dias até a linha 10 mil. Ok? Então, esse método autofill range. Ele pode ser útil dependendo do problema com o qual você está se deparando. Ufa! Bastante coisa, né, pessoal? Mas simples de entender, não tem grandes complicações. Espero que essa lição tenha trazido novidades úteis para vocês. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagine a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções. E o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!